Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em mais um dia que nós estamos aqui juntos para meditar e refletir a palavra do Senhor e tentar compreender o que Deus quer de nós hoje. Hoje, o que o Evangelho vem nos ensinar? Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Marcos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos meditando hoje o trecho do Evangelho de São Marcos, que fala desse embate que Jesus teve com as autoridades religiosas do seu tempo. Veja, meu povo, ontem nós meditávamos sobre o sábado e hoje novamente volta a questão do cumprimento do dia de sábado, dia sagrado para os judeus. Veja que Jesus, ele entrou numa sinagoga, num lugar sagrado, num lugar de culto. E ali havia um homem com a mão seca. Uma pessoa que tinha uma deficiência na época de Jesus era uma pessoa que ela, além da inutilidade social, porque não podia trabalhar e por isso tinha que mendigar, ela vivia um preconceito também espiritual. Eu já falei aqui sobre isso. Era uma pessoa que tinha uma enfermidade. Na mentalidade da época era: não, alguém da sua família cometeu um pecado e ele está cumprindo por isso, ou ele próprio cometeu um pecado, está cumprindo, está pagando por isso. Então, a pessoa era tida como uma castigada por Deus porque tinha pecado, ou alguém da sua família tinha pecado, então tinha aquela deficiência por causa disso. Essa era uma mentalidade da época, uma mentalidade errônea. Por quê? Porque Jó era um homem justo e mesmo assim sofreu. E mesmo assim ficou leproso, mesmo assim perdeu bens. E os amigos lá de Jó ficavam dizendo: olha, tá vendo? Ó, diga o que você fez. Não, Jó, não fiz nada. Então, olha só, aquele homem da mão seca. E as autoridades religiosas não estavam preocupadas com aquele homem. Estavam preocupados se Jesus iria curá-lo num dia de sábado. Gente, olha isso. Olha a inversão de valores. Deixar de devolver a dignidade, a paz, a alegria a uma vida e ficar preocupado com um cumprimento de uma regra. Uma regra que deveria favorecer exatamente aquela pessoa que estava sofrendo. E Jesus percebeu a maldade, tanto que diz São Marcos é muito rico de detalhes. Jesus olhou em volta com ira e tristeza. Veja esse detalhe, versículo 5. Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza,
Por quê? Porque os seus corações estavam duros. Jesus olha também para nós muitas vezes com ira e com tristeza, porque os nossos corações estão duros. Duros para perceber o sofrimento de quem está sofrendo e precisando da gente. Corações duros para ter misericórdia, para ter compaixão. Duro porque mesmo sendo pessoas religiosas, nós, infelizmente, ficamos simplesmente, muitas vezes, nas nossas obrigações religiosas e não vamos além do cumprimento. A gente fica na regra pela regra, no cumprimento pelo cumprimento, e não pela alma, pelo sentido daquilo que nós estamos fazendo. Fazemos por fazer, muitas vezes. E Jesus, então, faz o seguinte: manda aquele homem se levantar. Vem para o meio. É tão sugestivo isso, né? Vem para o meio. Sai dessa marginalidade, da margem. Se torne protagonista. E Jesus, então, cura aquele homem em dia de sábado. E faz esse questionamento. Um dia de sábado é dia de fazer o bem ou o mal? De salvar uma vida ou deixá-la perecer? Existe hora para fazer o bem? Existe hora para amar? Existe hora para poder cumprir a vontade de Deus? Claro que não. Toda hora é hora de viver os valores do Evangelho. E Jesus faz. Eu imagino a alegria daquele homem que agora poderia trabalhar, porque não tinha mais a sua mão seca. Não era mais olhado de uma forma discriminatória. Não era olhado mais com rejeição. Agora ele podia trabalhar. Ele veio para o meio. Agora ele é protagonista. E Jesus deu a ele esse protagonismo. E olha só o fruto, o resultado de tudo isso. Os fariseus ficaram muito zangados, se juntaram ali com os partidários de Herodes para tramar a morte de Jesus. Gente, isso é absurdo. Não se preocuparam na alegria, com a alegria daquele homem que tinha sido recuperado da marginalidade. Se preocuparam agora em tramar a morte de Jesus. Que Jesus possa curar realmente a dureza dos nossos corações e nos fazer perceber o valor do seu mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: vai e faça a mesma coisa. Aquele homem estava caído na beira da estrada. Vai e faça a mesma coisa. É um mandato, não é um pedido. Amar. E amar com o amor que Jesus nos amou. Esse é o nosso caminho de cristão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.